Meus amigos, neste vídeo vamos analisar 5 locais diferentes onde os depósitos da Wildberries foram atingidos. Estamos falando de Petersburgo, Moscou, Krasnodar, Ekaterimburgo e Simferopol, que fica na Crimeia ocupada. 5 depósitos diferentes, 5 locais diferentes, muitos vídeos e vai ser divertido. Mas eu começo com uma mulher russa explicando que ela não entende por que os ucranianos a odeiam. Pobre mulher russa, é tão difícil para ela entender por que os russos, esse povo amante da paz, estão sendo odiados pelos ucranianos. Bem, vamos analisar isso porque nos dá uma ótima visão da mentalidade russa. Eu nunca gostei de discutir política ou a agenda política atual, mas ultimamente tenho lido os comentários nos meus vídeos, especialmente nos últimos 3, e fico impressionada com quantas pessoas raivosas e cheias de ódio existem na Ucrânia. Eles ficam lá despejando comentários raivosos aos montes. Quero dizer, isso mostra que eles realmente não têm nada melhor para fazer que análise profunda sobre o povo ucraniano. Isso só mostra o quanto de raiva reprimida eles têm se estão escrevendo esse tipo de besteira para pessoas aleatórias na internet. Mas eu preciso esclarecer. Tenho quase certeza de que não é bent up anger, não é bent down, é tipo algo empurrado para baixo. É raiva. É fúria lá fora. Não está reprimida, está ali na superfície. Os ucranianos nunca nem tentaram reprimir isso. Eles odeiam os russos abertamente, aqui e agora. Nada escondido, nada reprimido. Acho que significa algo reprimido por dentro, mas não é o caso. Eles odeiam os russos abertamente. Agora vou citar os comentários. Espero que todos vocês queimem até virar cinzas. Espero que todos vocês morram. Espero que você seja a Rússia, reticências. Sinceramente, posso dizer que em toda a minha vida nunca conheci uma única pessoa russa que dissesse que os ucranianos queimem no inferno. Você não conheceu? Até eu conheci. E eu não conheço muitos russos que sejam pró-Putin ou pró-Rússia hoje em dia. E até eu já conheci alguns. E essa garota está morando na Rússia. Uau! Ela deve ter um ótimo círculo social na Rússia, porque é bem raro viver na Rússia e não encontrar ninguém que diga que os ucranianos queimem no inferno. Isso é algo muito normalizado de se dizer na Rússia. Eles foram ensinados a odiar os ucranianos, mesmo que até 1 ou 2 anos atrás os ucranianos não tivessem feito nada contra os russos na Rússia. Agora, os russos experimentam pela primeira vez o que é essa guerra. Eles recebem cerca de 0,1% do que fizeram com os ucranianos e já odeiam os ucranianos. Eles foram ensinados a odiar os ucranianos mesmo antes disso. Por que o povo russo sempre parece preservar sua humanidade e compaixão pelos outros? Por que conseguimos sentir compaixão por eles? Por que entendemos que não temos absolutamente nenhum controle sobre nada? Veja, ela diz. Por que somos os únicos a entender que não temos controle sobre nada? Bem, porque eles são os únicos que não têm controle sobre nada, absolutamente nada, nações da União Europeia. Cada uma dessas nações tem 100% de controle sobre seu país. Se eles não gostam do governo, eles vão votar de forma diferente em 4 anos, 6 anos, ou seja, qual for o intervalo de anos. Toda a União Europeia é uma democracia e funciona bem. As melhores democracias do mundo estão na União Europeia porque eles mudam de governo o tempo todo. Esse é um dos sintomas de uma democracia. E você elege um governo, eles fazem algo que você não gosta. Você pode fazer algo a respeito. Você vai protestar, você vai votar de forma diferente. Você sente que tem responsabilidade sobre o sistema democrático, você como pessoa, e esse russo acha estranho porque só eu, que sou inteligente, sinto que não posso mudar nada? Bem, porque ela não admite para si mesma que é uma vítima, que toda a população russa está em um estado de vitimização e eles fazem o jogo de que não tem controle nenhum. Nós não somos nada além de poeira ao vento. Somos só poeira da qual eles cobram impostos. A realidade é que realmente não podemos fazer nada. Bem, a realidade é que eles não querem fazer nada. A realidade é que eles estão permitindo que seu regime terrorista e assassino faça tudo e mais um pouco com os ucranianos. Eles são cúmplices. Mesmo que a gente vá para as ruas, já vimos o que aconteceu com Furgal. Alguma ação de protesto.
As pessoas em Khabarovsk protestaram por meses. Isso mudou alguma coisa? Realmente mudou alguma coisa? Eles libertaram Furgal ou o quê? Você entende que é assim que o sistema funciona e está avançando tão rápido, quer você proteste ou não. A única coisa que a vida na Rússia nos ensinou é que temos que nos adaptar a tudo o que acontece ao nosso redor. Sim, é isso que significa viver na Rússia. É sempre se sentir impotente, sempre sentir que não está no controle, sempre sentir como se fosse um graveto na água ou poeira ao vento. Isso é estar na Rússia. E se você for diferente, as próprias pessoas vão te derrubar. Na União Europeia é diferente, por isso os russos querem viver aqui. Eles realmente amam a União Europeia e desejam muito se mudar para cá, pois aqui você pode fazer e ser o que quiser. E se você não gosta do governo, pode votar como quiser. E isso realmente faz diferença, sempre fez. Na Rússia, as pessoas. Não é que não faça diferença, é que não tem gente suficiente mudando as coisas. Não tem gente suficiente assumindo responsabilidade. Me dê 10 milhões de russos amanhã que vão para as ruas dizendo que querem mudança. 10 milhões é um número grande. Eles vão conseguir a mudança deles. Nunca houve 10 milhões de russos nas ruas desde 1917. Se isso acontecesse, haveria mudança no regime, mas isso não vai ocorrer. Sempre foi uma minoria pequena. Mesmo com os protestos de Navalny, eram só algumas centenas de milhares em poucas cidades. A maioria dos russos está inerte. Eles são cúmplices. Eles são vítimas. Na cabeça deles, eles são vítimas. Agora vamos para as Wildberries. Armazéns pegando fogo porque há muitos. Começamos com uma imagem de satélite do armazém de São Petersburgo, já que você sabe que o ataque acontece, e recebemos a imagem de satélite cerca de uma semana depois. Então aqui está. 5 armazéns. 1, 2, 3, 4, 5. Dos 5, 3 foram completamente destruídos pelo fogo. Isso eliminou cerca de 75% da capacidade dos armazéns. Vamos então para o armazém da Wildberries em Moscou. Esse ataque aconteceu há quase 2 semanas, na verdade, e quando apagaram o incêndio, quase nada restou da instalação, mas o suco de frutas silvestres estava espalhado. Olha só isso. Que suco é esse? Talvez seja água com produto químico usada para apagar o fogo, mas algum suco roxo está saindo, provavelmente de frutas silvestres. Não faria sentido? O armazém da Wildberries está deixando o suco vazar. É uma coisinha legal de se ver. Olha como está bonito e roxo. Suco de frutas silvestres em Moscou. Então, qual o efeito secundário desses ataques na Wildberries? Armazéns destruídos são o principal. O secundário é que a Wildberries é de fato uma empresa, pois um dos modelos de lucro é com varejistas. Podem manter seu estoque nos armazéns deles e eles mesmos, e a Wildberries vai processar os pedidos. Se uma pessoa fizer um pedido, eles vão enviar o pedido e organizar os pacotes. Bem, depois que as pessoas viram esses ataques, elas estão retirando seu estoque, suas próprias coisas desses armazéns porque não confiam mais neles. E sabe o que é ótimo? Que isso nem é a Wildberries nos vídeos. É um dos outros serviços semelhantes. Mas o ponto aqui é que, se as pessoas veem a Wildberries pegando fogo e retiram até mesmo de outros prestadores de serviço, isso significa que o pânico, o medo e a paranoia são grandes o suficiente para prejudicar todo o setor de armazenagem e envio na Rússia. Os danos causados por esses ataques, digamos, 5 armazéns da Wildberries pegando fogo, atingem todas as empresas de envio porque as pessoas não confiam mais. Elas acham que seu estoque vai queimar se forem o próximo alvo do ataque. Então, é uma perda monetária enorme para as empresas na Rússia que lidam com serviços de envio e estoque. Esta era a United Warehouse Company em Moscou. Eu duvido que isso seria alvo, mas certamente é um exemplo de como a ansiedade e a histeria podem ter efeitos prejudiciais semelhantes, porque esses negócios ganham dinheiro cobrando dos varejistas, armazenando o estoque deles e processando os pedidos. Bem, varejistas retiram estoques, o que acaba com muitos negócios não afetados diretamente. Ainda assim, acaba com eles. Enquanto isso, a Wildberries faz o oposto. Eles não permitem que os varejistas retirem seus estoques. Muitos varejistas estão tentando tirar seus estoques porque têm medo que tudo pegue fogo, e a Wildberries simplesmente não permite que façam isso. Você não pode fazer isso. Nós temos o seu estoque. É isso. Você é nosso refém. É uma coisa bem ruim de se fazer, mas eles fazem isso porque, se não tiverem o estoque dos varejistas, vão à falência muito rápido. Esses ataques são tão grandes que até o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, respondeu a eles.
Bem, o Kremlin sempre responde 1 milhão de anos depois, como está fazendo agora. Vou ler a resposta para você. Você pode comprar exatamente os mesmos produtos sem nenhum problema em lojas de departamento comuns. Essa é a reação do Kremlin. Como as pessoas devem se sentir em relação a isso? Você vê o estoque do seu negócio pegando fogo. Você vê seu país pegando fogo e eles dizem: vá ao supermercado. Quem se importa? Não acho que seja a melhor forma de lidar com isso no nível federal. Aliás, agora também temos a dona da empresa Wildberries, Tatiana Kim. Houve uma briga enorme por causa da Wildberries. Foi Tatiana Kim e o marido dela que criaram a empresa, e eles começaram a brigar entre si. Acho que foi em 22 ou 23, e quando eu digo briga, quero dizer que foi um divórcio que envolveu gangues chechenas e gangues de rua que brigaram entre si nas instalações caóticas da Wildberries. Pessoas foram baleadas. Foi realmente sangrento. No final, Tatiana Kim venceu com a bênção de Putin, e agora ela é dona e controla a Wildberries. E é isso que ela agora escreve sobre os ucranianos depois de 5 ataques aos seus depósitos. Nós vamos queimar as cidades deles, vamos matar todos os homens e forçar as mulheres e crianças a assistir enquanto cães comem os corpos de seus irmãos, maridos e pais. Vamos envenenar seus poços e salgar seus campos. E quando tudo o que restar da Ucrânia estiver morto, terra incapaz de produzir pão ou vida humana, nós faremos tudo de novo. Eu realmente não preciso acrescentar nenhum tipo de comentário. Você entende que os russos estão simplesmente cheios de ódio. Como isso se compara à mulher que vimos no início do vídeo, que não conhecia nenhum russo que desejasse algum mal aos ucranianos? Bem, eu lhes apresento o dono de uma das maiores empresas da Rússia, que deseja eliminar a população ucraniana da existência. Acho que isso já basta como desejo de mal. Agora vou apresentar a vocês um dos oligarcas russos, um dos homens mais ricos da Rússia, Oleg Deripaska. E ela tem algo muito bonito a dizer sobre Wildberries. E é assustador o quanto isso é verdade. Novamente, falando dos efeitos secundários dos armazéns. Não se trata apenas de incendiá-los e não poder mais fazer pedidos online. É muito mais do que isso. Veja só, a falência da Wildberries vai destruir o sistema bancário. Como diz o ditado, se você deve 1 milhão a um banco, esse é o seu problema. Mas se você deve 1 bilhão, esse é o problema do banco. E a Wildberries não deve 1 bilhão. Ela deve bilhões. Estamos falando de dólares, aliás, se você converter. Algum conselho para os depositantes dos bancos? Todos são adultos e vão decidir o que fazer. A questão é que a Wildberries deve tanto dinheiro aos bancos russos que quando ela quebrar, e ela meio que deveria quebrar se o Putin não socorrer, porque as perdas agora são incalculáveis e isso vai derrubar os bancos russos. Eu adoro isso demais. De novo, aqui está a cartela de bingo. Temos Moscou, Elektrostal, São Petersburgo, Krasnodar. Temos Tambov e São Petersburgo novamente. E Stavropol. E claro, agora temos Simferopol, na Crimeia ocupada. Este cartão de bingo vai ser preenchido e a Wildberries vai queimar. Não falo só dos depósitos, mas da própria empresa. Ela vai à falência. A Wildberries não trabalha com uma margem de lucro alta. Esse tipo de negócio opera com menos de 10%. Então, se você destruir cerca de 20 a 30% de toda a capacidade de armazenamento deles, eles simplesmente vão à falência. É assim que funciona. E agora, essas perdas já são irrecuperáveis. Bem, isso resolve, só precisa de tempo. Vamos ver a Wildberries de Krasnodar, por exemplo. Como mencionei, nós assistimos a todos os locais diferentes. Este é um dos vídeos mais impressionantes de qualquer um dos depósitos da Wildberries pegando fogo. Krasnodar. Isso não é IA, isso é real, mas parece falso. Sempre esses vídeos da Rússia, quando eu tenho que dizer que não é IA, porque, quero dizer, parece tão magnífico que eu pensaria que é falso. Mas não, é isso mesmo. Muito lindo, e tenho quase certeza de que isso vai para a miniatura, já que é tão bonito. Aliás, em Krasnodar, você trabalha como controlador de tráfego ferroviário no seu escritório, e você tem essa bela vista do depósito da Wildberries pegando fogo enquanto guia os trens pelos trilhos certos. Seu país está completamente fora dos trilhos.
Trocadilho intencional. Agora vamos para Wildberries de Ekaterimburgo, que fica a 1.600 quilômetros da Ucrânia, o que na verdade dá mais ou menos 1.000 milhas, fica do outro lado de Moscou, em direção à Sibéria, realmente muito, muito longe. Eles realmente deram sorte, as Wildberries de Ekaterimburgo, porque a maioria dos drones foi abatida ou não chegou ao alvo, e o que atingiu acertou o estacionamento ao lado das Wildberries. Este é o depósito. Todos esses carros estão pegando fogo. Mas a instalação em si, pelo que eu vi, não foi atingida. Então aqui você pode ver todas as pessoas fugindo do armazém. Mas as únicas coisas pegando fogo são uns 10 carros, algo assim. Eles realmente queimaram bem. Se você ver as imagens, são todos carros queimados. Mas o galpão em si estava bem, então eles foi só um aviso. Não acredito que na próxima vez terão tanta sorte. Só para confirmar, se as pessoas começarem a dizer que a Wildberries de Ekaterimburgo foi destruída, não, não foi. Esta é uma imagem de satélite do antes e depois. Este é o depois. Você pode ver que o estacionamento queimou, mas a instalação está intacta. Tenho que dizer que essa instalação está funcionando agora, mas acredito que atacarão de novo. Isso não é importante. O mais importante são o homem e os trabalhadores que foram, sabe, que foram. Fugiram do depósito caso ele fosse atacado. E um deles foi entrevistado. Então, esse homem, vou mostrar esse homem em sua entrevista. Eles são os trabalhadores do depósito Wildberries em Ekaterimburgo. Por favor, como você se sente? Decepção em quê? Nas nossas autoridades. Por quê? Porque eles deixaram isso acontecer. Veja, essa é uma pessoa comum trabalhando na Wildberries. Ele poderia ter sido totalmente doutrinado e acusado à Ucrânia. E é isso que a propaganda russa está tentando fazer para direcionar a raiva para transferir a culpa. Mas eles não têm tido muito sucesso, porque quando você vê um homem assim, há milhares que começam a culpar as próprias autoridades. Por que isso ocorre? O fato de ser uma instalação essencialmente pacífica, uma instalação que faz a movimentação de roupas íntimas, pneus e tênis, sofreu ataques do lado hostil nas autoridades regionais. Esse homem ignora que a Wildberries envia muitos produtos militares. Não sei por que ele faz isso, pois nem é segredo. Está no site deles. Você pode comprar, tipo, praticamente tudo de uso militar, exceto por armas e munições. Todo o resto você pode comprar, mas ele ignora esse fato, claro. E então perguntam a ele: você está decepcionado com as autoridades regionais ou com as federais, ou seja, o Kremlin, Putin? As federais, claro. As autoridades regionais respondem às federais. Que diferença faz o que as regionais fazem? O que importa são as autoridades federais. E quando começaram os ataques a Moscou, bem, naquele depósito em Moscou, em São Petersburgo. Você achou que isso chegaria até nós? Sim. Por quê? Bem, porque eu me lembro quando houve um ataque no Tatlin, no centro, eu fui aos locais do ataque naquele mesmo dia. Dado como tudo estava organizado lá e como eles nem sequer dispersaram as pessoas, ficou óbvio que nós não temos nenhuma organização de proteção. Então esse homem de alguma forma escapou das redes da propaganda russa, não culpando a Ucrânia, sem culpar o Ocidente, autoridades locais ou bodes expiatórios na Rússia, mas sim o governo federal, o Kremlin. Putin, a liderança. É isso que Putin não quer. É isso que a propaganda russa é feita para evitar. Ela é feita para direcionar as energias, a atenção, o ódio e a culpa das pessoas. E esse cara culpa eles. Então, a propaganda russa mostra sinais de fracasso. Apesar da habilidade dos propagandistas, ainda vemos pessoas assim, o que indica o fracasso deles. Eles não estão pegando todos. Um dos ataques mais recentes, vamos até onde aconteceu. Aconteceu em Simferopol, Ucrânia ocupada. Era um dos menores depósitos da Wildberries. Ainda está completamente destruído pelo fogo. Esse é um dos ataques mais recentes, ocorrido em 25 de julho. Você pode ver que não é muito grande. Mas ainda assim foi muito perto da Ucrânia. Quero dizer, é Ucrânia ocupada, então eles destruíram. E aqui está a geolocalização também. Esse é o tamanho do depósito, não é o maior. E eles sempre queimam do mesmo jeito. Já vi muitos agora e eles sempre desabam assim. Queimam por dentro e as paredes desabam sobre si mesmas desse jeito. Eu venho falando sobre essa mentalidade de uma pessoa russa desde sempre.
Mas felizmente encontrei esse vídeo de uma mulher levantando exatamente o mesmo ponto. E é sempre bom ver o mesmo ponto a partir de perspectivas diferentes. Então vamos ouvir o que ela tem a dizer. Meu Deus. Nossos depósitos. Eles bombardearam os depósitos. Russos gritando por toda a internet. De repente, a guerra é uma tragédia. Então, milhões de ucranianos deslocados não te comoveram. Milhares de crianças mortas não te comoveram. Bem, milhões de soldados russos enviados para o moedor de carne não te comoveram. Mas estoques perdidos fizeram isso. É aí que começa a sua indignação. Patético. Bem-vinda à relação de causa e efeito. Isso é lindo. Nós colocamos, na verdade. Como eu mencionei, os russos realmente amam dinheiro, assim como a maioria das pessoas no mundo. Mas os russos amam o dinheiro mais do que a própria família, porque é assim que isso é passado para eles pelo governo também. Eles se promovem como tendo valores cristãos e familiares, mas o que realmente importa é o dinheiro. A maioria das pessoas vai para a guerra por dinheiro porque elas vêm de regiões mais pobres, e Putin basicamente está comprando a vida dos soldados por dinheiro. Os russos agora reagem à guerra por terem perdido dinheiro, mostrando que é possível fazê-los agir. Dinheiro. Isso é o mais importante para eles. Você tira isso deles. Você pode fazer os russos reagirem. Você pode tomar a iniciativa queimando o dinheiro deles. E é isso que os ucranianos estão fazendo. Meus amigos, eu queria agradecer por assistirem a esses vídeos, por fazerem parte desse processo educativo. Estamos aprendendo a lidar com os russos e a falar a língua deles, que não é apenas o idioma, mas sim a mentalidade. Você tem esse tipo de mentalidade conivente e vitimista, então precisa ter ferramentas específicas para alcançá-los. Caso contrário, eles nunca vão te ouvir e você não os entende. E existe esse enorme conflito causado pela barreira linguística. Estamos aprendendo como entendê-los e depois como fazê-los se mover, como fazê-los reagir, como fazê-los dançar conforme a nossa música. É isso que os ucranianos fazem. E para isso você precisa entendê-los. É isso que estamos fazendo aqui. Obrigado por me permitir fazer isso, eu realmente gosto disso. E para isso quero agradecer a 3 novos membros no Buy Me a Coffee que apoiam este canal. Temos Tibor, muito obrigado por se juntar. Temos Olivier, obrigado. E finalmente Greg e Sharon, obrigado por se juntarem a nós se você gosta do meu canal. Assine o plano mensal no Buy Me a Coffee e inscreva-se no canal do YouTube. Até meu próximo vídeo, que será às segundas, quartas e sextas. Não deixe de voltar e tchau, tchau.